A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe grandemente a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Amados e queridos, quero compartilhar com todos os irmãos, com todos aqueles que assistem esse vídeo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mateus 24, versículo 24, está escrito: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem enganaria até os escolhidos. Louvado seja Deus. Amados, eu estou passando aqui para deixar essa mensagem a todo ser humano na face da terra. Não estou aqui para criticar a religião, não estou aqui para contenda, mas sim para pregar a verdade. É a verdade que tem que prevalecer. Se eu não tiver a verdade e não viver a verdade que é Cristo, eu vou para o inferno. E do inferno, após a ressurreição e o juízo do trono branco, eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o que está escrito na verdade. A Sagrada Escritura, as Escrituras eternas, pois elas são eternas, pois o Cristo é o próprio Verbo de Deus. Não é religião, não é doutrinas de homem, não é nada que vem da terra, mas do céu. Esse texto de Atos capítulo 4, versículo 12, ele é bem claro. E em nenhum outro há salvação. Papa não pode te salvar. Maria não pode te salvar. São Pedro não pode te salvar. Todo tipo de ser na terra que é idolatrado, que o homem presta culto, porque idolatria é prestação de culto a uma imagem, a uma entidade, alguma coisa, porque o mundo adora tantas coisas, animais, países que adoram animais. Toda adoração tem que ser dirigida ao único Deus, em Cristo Jesus. Cristo é que rasgou o véu. Cristo é que abriu o caminho para o ser humano voltar para o Éden, para o novo céu e a nova terra. O homem se separou de Deus por conta dos seus pecados. Então guarde isso, irmãos. Um ser humano pecador, o homem ele é pecador. Ele não pode remir a tua alma. O Papa, mais uma vez eu vou falar, ele não pode te salvar nem interceder diante de Deus por ti. Maria da mesma forma. Todos eles são necessitados da misericórdia de Deus para se salvarem. Se quiser se salvar, é necessário se arrepender. Todo ser humano é necessário se arrepender. Entregar a vida para Cristo, cumprir os seus mandamentos e perseverar até o fim, se quiser entrar no reino. Se isso não houver, sofrerá a condenação eterna. E você sabe por que o ser humano, você sabe por que o Papa, a Maria e tanto outros seres humanos que são idolatrados por muitos que não têm o conhecimento da verdade, milhares por toda a terra? Quero ler um texto aqui. Abra sua Bíblia de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, está escrito: O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quero ler mais um texto, 4, Hebreus 15. Capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, está escrito: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos ler mais um texto e nós vamos agrupar todos esses textos para nós chegar ao entendimento de que porque o ser humano ele não pode ser mediador entre Deus e o homem, a não ser a Cristo. 5, versículo 2, Efésios: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Por que em cheiro suave? Porque o Cristo não cometeu pecado.
Porque o pecado ele cheira mal às narinas de Deus. Então Deus enviou seu Filho sobre a terra para salvar o homem pecador. E entenda, irmãos, que Cristo não cometeu pecado, pois se ele tivesse cometido pecado, ele se encontraria na mesma situação de todos os seres humanos. Pois todos os seres humanos, sem o sacrifício de Cristo, ele está destinado à morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então, se todos os seres humanos, em Romanos capítulo 3, o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, destituídos significa separados de Deus. Por que que todo ser humano está separado de Deus? Porque pecaram. Toda a raça humana, passado, presente e futuro, até a vinda de Cristo, procedeu do único casal, do primeiro casal, a melhor dizer, Adão e Eva. Eles pecaram, o pecado entrou por eles. E isso nos ensina Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo está se referindo a Eva e Adão. E pelo pecado, a morte. Qual foi a morte que entrou? Primeira, espiritual, porque o homem foi separado de Deus. Já não participava da árvore da vida, que alimentava dentro do jardim do Éden, porque o homem agora é um pecador. Por isso Deus o expulsou do jardim do Éden. Pois o homem sendo pecador, se ele ficasse no jardim do Éden, ele sabendo que agora, por conta da sua desobediência, o homem morreria, voltaria ao pó da terra. Então, certamente, Adão e Eva, se ficassem no jardim do Éden, eles iam comer ou continuar comendo da árvore da vida, o fruto da árvore da vida, e assim ia permanecer eternamente preso no pecado. E Deus não podia ter mais a particularidade e a intimidade que tinha com o homem anteriormente, pois todos os dias Deus descia ali no Éden e falava face a face com Adão e Eva. Pois ele era como criança, inocente, não sabia nem o que era o bem, nem o que era o mal, pois o texto são claros em Gênesis capítulo 3. Eis que o homem é como de nós, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E na tentação de Satanás, a serpente, em Gênesis capítulo 3, Satanás fala para Eva, porque Deus sabe que se vocês comerem da árvore, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso significa que eles não sabiam o que era o bem e nem o mal. Mas se eles tocassem da árvore, eles iam ser como Deus. Como assim? Sabendo o bem e o mal. Pois Deus sabe o que é bem e sabe o que é o mal. Mas Adão e Eva não sabiam. Então o seu estado de inocência foi corrompido. O homem foi separado. Aí você vai entender 12, 5, Romanos. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. A consequência do pecado trouxe a morte. Que morte? Primeira, espiritual. Segunda, da morte do corpo físico. E a terceira, se não houver arrependimento e a conversão em Cristo Jesus, a morte eterna. Por isso que o pecado passou a todos os seres humanos. Por quê? Porque é uma maldição hereditária. A maldição adâmica está passando, vai passando de geração em geração. Por isso, há uma necessidade de arrependimento. Do ser humano se arrepender, entregar a vida para Cristo, para que a maldição do pecado seja quebrada e anulada pelo poder do sangue do Cristo, vestido no Calvário, para a salvação da humanidade. Caso ao contrário não venha a haver o arrependimento no coração do ser humano por ouvir a verdade, perecerá nos seus pecados. Perecendo nos seus pecados, após a morte, o corpo cair na terra, a sua alma será arrastada para o inferno. E naquele grande dia, na ressurreição dos injustos, pois haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Porém, os injustos serão ressuscitados no seu corpo pecador, no seu corpo pecaminoso, para ser julgado diante do trono branco e assim receber a última condenação, que é eterna, o corpo unificado com a sua alma, assim como Deus o criou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou nos seus narizes o fogo da vida, o espírito. E o homem se tornou alma vivente, a sua plenitude. A plenitude do homem é a alma vivente, é a composição, é a unificação do espiritual com o material. Corpo, matéria. Espírito do céu, espiritual. Veio de dentro de Deus. Deus soprou a vida dentro do homem. Então, quando o homem morreu, o corpo volta para a terra, o pó, e o espírito, que foi Deus que deu, volta para Deus. E aí nós vamos ser julgados e cabe a você alcançar a salvação eterna. É por isso que o Papa não pode salvar você.
Não estou aqui criticando você, não estou aqui, mas se compadecendo da tua alma como Cristo se compadeceu do ser humano e morreu por nós, para que nós possamos ser salvos. Então o homem não pode te salvar. O ser humano não pode te salvar. Papa, Maria ou qualquer ser humano que é adorado, ou qualquer outro anticristo. Homens, mulheres, cantores, pregadores que são adorados, enfim, de uma forma geral, a sua adoração tem que ser direcionada ao único Salvador, a Cristo Jesus. Todo ser humano que ainda não se converteu a Cristo, a condição espiritual dele que se encontra neste momento está desta forma. 3:36, Evangelho de João, está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Preste bem atenção. Todos aqueles que ainda não entregou a vida para Cristo, ele não verá a vida. Que vida? A vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é a ira de Deus? É o julgamento de Deus sobre todos os pecadores, sobre todos aqueles que tiveram a oportunidade de se salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho para me salvar você. Quando você coloca outro ser humano, ou uma imagem, ou qualquer coisa debaixo da terra, como mediador entre Deus e o homem, você está dizendo para Deus que rejeita o sacrifício do seu Filho. Você sabe qual é o juízo para isso? O juízo naquele grande dia será sem misericórdia sobre aqueles que rejeitarem o sacrifício do Filho de Deus. Não terá misericórdia no dia do juízo. Então, quando nós adoramos o Papa, quando nós adoramos a Maria, quando nós adoramos uma imagem, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4, não podemos adorar imagem, não podemos se prostrar ante imagem. Qualquer imagem, ou seja, parecido com algo que esteja no céu, na terra, debaixo da terra. Tem pessoas que adoram peixe, tem pessoas que adoram bicho, milhões e milhares da terra adoram o Papa, adoram a Maria, mas eu estou aqui para declarar a palavra da verdade. Ainda que você esteja irado por assistir esse vídeo, e por ser um fiel ao catolicismo, mas não estou aqui pregando religião, estou aqui trazendo a mensagem da cruz. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós vemos em Mateus capítulo 3, João Batista pregando arrependimento. E ali muitos fariseus e doutores da lei vinham para ver o que ele estava pregando, não para se submeter àquilo que ele estava pregando, que era a mensagem da cruz. E não se submeteram aos mandamentos de Cristo. Certamente está no inferno neste momento, esperando a ressurreição para ser julgado e condenado novamente à eternidade, onde o corpo e o espírito, a alma será unificado novamente, assim como em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aí eternamente continua o sofrimento. Então, neste momento, amados e queridos, a todos vocês que não conhecem a verdade, há uma verdade, que é Cristo Jesus. Há um só mediador, que é Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, eu quero ler com os irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito assim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador mediador quer dizer entre Deus e os homens. O que é que o sacrifício de Cristo é para nós? É a mediação. Ele se colocou entre Deus e o ser humano. Ele é a escada de Jacó, que nos dá acesso até ao final dela, cujo quem está lá, o Pai, o Criador do céu e da terra. Cristo, ele representa aquela escada. A porta que foi colocada embaixo representa Cristo. Ele é a porta da salvação. Então não deixa Satanás te enganar, porque ele é pai da mentira, te levando a idolatrar imagem, te idolatrar homens que são anticristo. Anticristo significa no lugar de Cristo, ou se colocar como Cristo, tirando o poder do sacrifício do Cristo para milhões de pessoas. Tirando milhões de pessoas da salvação, levando a adorar a homens, animais, a pedra, a pau, e levando você para a condenação. Quero ler mais um texto, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros,
E aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 15, está escrito assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e os homicidas, os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu quero ler mais um texto em Efésios. Louvado seja Deus, Efésios capítulo 5 de Efésios. Vamos ver o que está escrito, louvado seja Deus. Efésios capítulo 5, o versículo 5 está escrito: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idolatra, tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Não tem herança, porque os idolatras não herdarão o reino de Deus. Apocalipse, nós vemos quantas pessoas ficarão de fora. 21, versículo 8, fornicadores, se prostituem, que mente, o que idolatra, ficarão todos de fora. Os mentirosos, os que estão praticando obras abomináveis, não herdarão o reino de Deus. Só Cristo pode te salvar. Hebreus capítulo 7, o versículo 25. Por isso ele pode perfeitamente interceder e salvar aqueles que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7, versículo 25. Ele só pode salvar aqueles que por ele se chegam a Deus. Aqueles que querem chegar a Deus e não é pelo Cristo, Cristo nada pode fazer, porque está rejeitando o seu sacrifício. Está rejeitando aqui a obra do Calvário, que foi efetuada com glória para me salvar e te salvar. Então se arrependa, deixa a idolatria. Não acredita que o homem, como um pecador, possa te salvar, mas o homem que se fez verbo, se fez carne, sofreu, mas sem nenhum pecado. Por isso, ele pode me salvar e te salvar como cheio de sacrifício suave diante do Criador, para interceder pela tua vida e te levar para a salvação eterna. Que Deus vos abençoe grandemente a todos que estão assistindo este vídeo. Ficai na paz de Deus.